Bom dia, amados. Muito bom ver vocês e todos nós juntos, tendo o privilégio de cultuar o nosso Deus, em espírito e em verdade, não é? Vamos orar. Vamos terminar esse tema. Chegou a hora de terminar, então não vai terminar hoje, vai terminar no próximo domingo, viu, gente? Mas hoje já é reta final, né? Assunto importante, mas vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas tuas promessas, promessas que nos mantêm firmes, agora, no tempo presente, nos mantém focados em procurar ter uma vida que te agrada, te servindo conforme os dons que o Senhor nos deu, conforme as posses que o Senhor tem nos dado, o privilégio que nós temos de poder nos envolver na vida uns dos outros, tendo a promessa de que o Teu Santo Espírito nos ajuda a falar o que é necessário. Obrigado pela promessa, ó Pai querido, de que enquanto estivermos vivendo aqui neste mundo, mesmo com a presença do pecado, ó Pai, quando nós colocamos os Seus interesses em primeiro lugar, o Senhor promete suprir as nossas necessidades. Obrigado pela promessa do perdão, que nos mantém em comunhão com o Senhor, ó Pai. E obrigado pela promessa real, que um dia o Senhor vai voltar para continuar a Tua obra messiânica. Parte dela o Senhor já realizou na cruz. Viveu em santidade, e lá na cruz o Senhor nos substituiu. Passou para nós a Tua obediência, a Tua santidade, e tomou sobre si os nossos pecados e tirou a nossa inimizade com o Pai. Obrigado por ter cumprido essa obra fielmente. E o Senhor, e faz parte da Tua promessa também, reinar sobre esse mundo, reinar sobre pessoas que vão se render ao Senhor, mas que continuarão ainda lutando contra o pecado, e reinar ainda sobre pessoas que não vão Te amar, mas o Senhor ainda vai reinar sobre elas. E é sobre isso que nós estamos tratando. Peço a Tua iluminação e que essas verdades, ó Pai querido, também nos ajude a andar cada dia aqui, aguardando o cumprimento dessa promessa, ó Pai querido, entendendo que nós vamos participar desse reino e que a nossa participação também depende, ó Pai querido, da nossa luta aqui em relação ao pecado, em viver para Te agradar e cumprir a nossa missão de conduzir pessoas ao Senhor. Essa obra só o Espírito Santo pode fazer e eu clamo em nome dEle. Amém. Vocês se lembram que tudo isso está relacionado com a soberania mediada? Deus planejou, desde o início, reinar aqui no planeta Terra, através de pessoas escolhidas por Ele, tendo um relacionamento com Ele, sendo direcionados por Ele. Isso começou com Adão. Adão fracassou, depois passou para Sete, a descendência de Sete fracassou, passou para Abraão, a descendência de Abraão está fracassando, não é? Mas não fracassou definitivamente, porque através da promessa feita a Abraão, temos a promessa de Jesus vindo para reinar sobre tudo e sobre todos. Então, quando nós falamos
do reino de Deus aqui na terra, o reino messiânico, nós estamos falando da soberania mediada e o cumprimento dessa promessa de forma perfeita. E depois do cumprimento dessa promessa que nós vamos ter o reino eterno. Então, nós já vimos que o reino messiânico será aqui neste mundo, antes do reino eterno. Pedro nos faz uma advertência para toda a igreja, por causa da aparente demora, né? Mas para ninguém está demorando mais do tempo que viveu. Então, não é tão longe assim, não é? Mas, por causa da aparente demora, ele diz, olha, não se enganem, não se deixem enganar, essa promessa vai acontecer, não caiam no mesmo pecado que a descendência ou que o período noético, né, aconteceu. Noé falou que ia vir o dilúvio e pregou durante muito tempo e nada do dilúvio vinha. Aí as pessoas deixaram de acreditar no dilúvio e, de repente, o que aconteceu? O dilúvio veio e fez aquilo que precisava fazer. Então, irmãos, nós temos que viver diariamente com a expectativa de que Jesus vai reinar. E para a igreja tem a promessa do arrebatamento antes disso, que pode acontecer a qualquer momento. As principais características, nós começamos a estudar do reino messiânico, então nós já vimos essas três características de maneira bem detalhada. Agora não, as outras vai ser de maneira dinâmica, ok? Para vocês só entenderem como vai ser o reino. Então, vai ser estabelecido visivelmente depois da tribulação, pelo próprio Messias, em seu retorno em glória. Vimos vários textos que mostram isso. Será universal na terra, ainda com a presença do pecado, isso é, no milênio haverá pecadores convertidos, e depois a gente vai ver alguns que vão nascendo, uns vão se converter e outros não. A duração é de 1000 anos literais, para quem acredita na literalidade de Apocalipse. Se você não acredita na literalidade do Apocalipse, acredita pelo menos que será um reino físico no planeta Terra e que vai ser por muito tempo, ok? Motivo pelo qual muitas vezes é chamada de milênio. Será uma teocracia, isso é, o governo vai ser através do rei Messias, não é democracia, é o Emanuel, Deus conosco. É o plano original de Deus de reinar através de um líder humano perfeito, escolhido por ele aqui no planeta Terra. Quinta característica, a nação de Israel será líder de todas as nações. Israel é um relógio de Deus. A igreja também é. Mas Israel é um relógio de Deus, porque existe uma promessa feita para o povo de Israel que não foi cumprido ao longo da história, ok? Porque o Senhor se compadecerá de Jacó. Então lembra, Isaías escrito 700 anos antes de Cristo, ok? Povo de Israel aqui cativo, espalhado pelo mundo, como está até hoje. Então isso ainda não foi cumprido, ok? Pois o Senhor se compadecerá de Jacó, Jacó é Israel, e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. Eles não voltaram para a terra. O que está acontecendo hoje é um pedacinho só da terra, e ainda para manter aquilo lá, você já sabe, guerra, guerra e guerra, ok? Unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Uma profecia que nações descrentes vão também se tornar israelita de fato e de coração, confiando no único Deus e no único Rei. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. O que acontece quando um rei conquista um outro reinado? Ele domina, aqueles que foram dominados se tornam súditos. Ao se tornarem súditos,
têm que obedecer àquele rei, e ao obedecerem àquele rei, também serão beneficiados por aquele rei. Então, vai ter a proteção do rei, vai ter o cuidado do rei, e vai pagar impostos para aquele rei e para aquele reino. Não é? Por isso que nós temos a batalha do Armagedon, que todas as nações vêm contra Israel. Israel não tem como vencer todas aquelas batalhas, era uma multidão contra aquele povinho, não é? Mas Jesus, como rei, vem, os derrota, e agora todas as nações se tornam súditos desse rei, debaixo dos cuidados desse rei, mas também tendo que obedecer a esse rei. E a nação de Israel é o centro político do mundo. A nação de Israel é o centro ou aonde vai reinar o rei Messias. Entende? E aqueles que escravizaram agora Israel estão debaixo da autoridade de Israel, só que agora é um domínio amoroso, é um domínio de cuidado, mas é um domínio ainda que tem que se obedecer àquelas leis que estão no Antigo Testamento. E quem não obedecer àquela lei será punido exemplarmente, sem demora. Nós vamos ver isso mais adiante, mas é isso, ok? Então, isso vai acontecer porque ainda não aconteceu, e Deus prometeu que ia fazer isso com Israel, porque Ele é Deus. Haverá uma unificação na adoração ao Messias e ao Deus eterno. Isso é, todo o planeta Terra, durante o milênio, vai reconhecer Deus como o único Deus. O milênio começa com todos os salvos, pecadores como nós, se converteram durante a grande tribulação, como nós nos convertemos cada um na sua idade, não é? Mas ainda com a velha natureza, então tendo que lutar com o pecado, mas com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, vão entrar nessa luta, mas terão somente Jesus como Rei, como Deus, como Senhor e como Salvador. Todos os que restarem de todas as nações, o que restarem, vocês já sabem o que vai acontecer na grande tribulação, não é? Então, os que restarem de todas as nações, que vieram contra Jerusalém, né? Batalha do Armagedon, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, Ele é Rei e Senhor. Ele venceu a batalha final. Para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, e algumas não vão se negar, porque tem o pecado lá dentro, então o Senhor, o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles chuva, virá praga com que o Senhor ferirá as nações que não subir para celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo dos egípcios, o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então, Jerusalém é a capital do império, é o local de adoração, o centro do local de adoração, e como acontecia no Antigo Testamento, de ano em ano, as pessoas iam para lá, e isso vai ser restaurado nessa época do milênio, ok? Então, a palavra de Deus afirma isso, e isso ainda não aconteceu. No começo do milênio, só tem salvos. É um prazer para as pessoas fazerem isso. No decorrer do milênio, que vai nascendo pessoas que não vão se converter, então o que vai acontecer é que Jesus vai mostrar como se reina com vara de ferro, isso é, vai obedecer, porque a ordem vai ser lá restaurada, ok? E as pessoas vão ter que subir, e se não subir, vão entender que estão perdendo bênçãos de Deus, porque é Deus que garante para nós e para todas as pessoas ainda comida na mesa, tá bom? É Ele que controla a natureza e que controla todas as coisas. Sétima característica, devido à presença do Deus eterno, então Jesus vai reinar fisicamente, a comunhão com Ele será plena, como nunca ocorreu até então. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei. Então, significa que a vida
né? Relacionamento conjugal é normal, não é? Ok? Porém, o meu santuário no meio deles para sempre. Então, Jesus representa, né, esse santuário, a presença de Deus, né? O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor. Então, não é um contexto apenas de Israel, mas a partir de Israel, o tratamento que Deus está dando para Israel e o tratamento que Deus vai dar para as nações, eles vão entender que Ele é dono de tudo. Ele é Deus, mas Ele é dono de tudo. Que santifico a Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Irmãos, isso não aconteceu. Né? Vai acontecer, porque está na palavra. Ou é lenda. E já falamos sobre isso. Né? E nada na palavra é lenda. 8ª característica: o Espírito Santo habitará e capacitará todos os súditos crentes. Eu sei que existe uma discussão, né, como é que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, como é que atua no Novo, mas uma coisa é verdade, tá bom? Nenhuma ação é verdadeiramente justa se o Espírito Santo não estiver agindo na vida das pessoas. Ninguém é salvo sem a ação do Espírito Santo, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja na grande tribulação, seja no milênio. E por causa da velha natureza, ninguém vai fazer o que agrada a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Somente com a ajuda do Espírito Santo, como é hoje aqui, né, na igreja, é que nós podemos fazer aquilo que agrada ao Senhor. E é a mesma coisa. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Então é interessante, o Espírito Santo sempre tem aquela simbologia da água, né? Lembra a mulher samaritana, né? E a minha bênção: sobre os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiros junto às torrentes ou às correntes de água. Ezequiel também confirma isso. Porém em vós o meu espírito e vivereis, vos estabelecerei na própria terra, então sabereis que eu sou o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Então, na verdade, Deus aqui está empenhando a palavra dele em relação a algo que vai acontecer no futuro. Por isso que nós temos que interpretar literalmente. Senão, ele está dizendo que Deus não vai provar que é Deus. Alguém vai dizer, o senhor não cumpriu isso. E não adianta dizer, não, mas era uma promessa espiritual. Não é bem assim. É uma promessa clara, tem a ver ainda com a nação de Israel, a terra, aquela região, e as nações no relacionamento com o povo de Israel e com o rei dos reis. Nona característica: esse período será caracterizado pela alegria e satisfação em todas as nações. Qual é a expectativa que nós temos sempre que tem uma eleição no Brasil? Qual é a expectativa que os americanos têm ou tiveram nessa eleição? Qual é a expectativa? A gente tem expectativa de melhora. O que todo mundo busca. A Bíblia resume nessas palavras: alegria e satisfação. Porque Deus criou o Éden para ser assim. Nós depositamos a confiança em pessoas que podem ser usadas por Deus para isso acontecer. Mas nós sabemos o que está acontecendo no mundo todo, não só no Brasil. Tem país melhor ou menos ruim, aparentemente, né? Mas nós sabemos que os problemas que nós temos aqui no Brasil são problemas mundiais. Todos os povos têm, né? Mas está dizendo que quando Jesus reinar, será um reino perfeito. E nós sabemos por quê. O problema não é só no presidente. O problema é a corrupção. Está em todos os níveis, inclusive em nós. Estava conversando com a Giovana, com
sobre estudantes que ainda têm carteirinha de estudante falsificado para pagar meio ingresso no cinema. E esse pessoal desce a lenha no presidente. Eu digo, todos nós temos um nível de corrupção, e Deus está tirando nós, os salvos, desse meio, espero, mas você entende que o mundo é corrupto? Não é só lá. Mas no reino messiânico, não. Por quê? Porque o rei é incorruptível. Quem vai reinar com eles, vocês se lembram? Somos nós com o corpo glorificado, sem a velha natureza. Então, não tem como, né, nos corromper, graças a Deus, porque a velha natureza já foi. Né? Então, e quando o pecador cometer um pecado, cometer um delito, ele vai ser tratado rapidamente. E a Bíblia diz, né? Quando o pecado é tratado rapidamente, surge a justiça. E quando se demora, se multiplica o que? A transgressão. Então, Cristo vai mostrar como é que se reina de maneira perfeita ainda no meio de pecadores. E depois vai ter um reino sem pecadores. Aí é diferente ainda, melhor ainda. Ok? Mas aqui nós temos esses textos bíblicos. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Veja bem, sempre envolve o povo de Israel voltando para a sua terra, para o lugar que deveria ser deles para sempre. Quando Deus chamou Abraão, ele fez uma promessa. Quando Deus chamou o povo descendente de Abraão, disse, se vocês me obedecerem, vocês vão reinar. O plano original de Deus para Israel era que, através da obediência de Israel, as nações que tinham falsos deuses iam ver a prosperidade de Israel e iam entender a prosperidade de Israel é baseado no Deus de Israel e no relacionamento deles com o Deus de Israel. E eles veem Israel sendo a nação mais poderosa do mundo, sem nenhum tipo de problema, se eles obedecessem a Deus. O que eles iam querer? Eu quero essa vida para mim também. E eles iam, esse era o plano de Deus. No milênio isso vai ser realizado. Uma aplicação para nós. A nossa vida como cristãos aqui no mundo tem que ser uma vida que atraia os descrentes. O que tem acontecido é que muitos cristãos têm o mesmo estilo de vida do descrente e não atrai ninguém. Não é? Israel fracassou. Parte, ou grande parte da igreja também vai fracassar, porque é profetizado, mas remanescentes fiéis. Pela misericórdia de Deus, nós podemos fazer parte desse grupo. Mas veja bem, alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, deles fugirá a tristeza e o gemido. Aqui eles estavam vivendo já no gemido, já estavam encarcerados. Isaías, assim voltarão os resgatados do Senhor, virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça, regozijo e alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Somente o Messias, que é o Deus encarnado, tem poder para promover esse bem-estar pessoal e coletivo e garantir a sua manutenção. A continuidade. 10ª característica, as guerras cessarão, porque o Messias é quem? Príncipe da paz. As guerras cessarão devido à unificação do mundo sob o seu domínio. Zacarias, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, tudo em torno de Israel. Eis que vem o teu rei, justo e salvador. Primeiro, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso já aconteceu. Essa segunda parte ainda não. Se a primeira é literal, a segunda tem que ser. Destruireis os carros de Efraim, carro de guerra aqui, tá bom? E os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz só para Israel? Está ali.
anunciará a paz às nações. O que o anticristo vai propor e vai apresentar, e pessoas vão acreditar nele durante a tribulação, e ele não vai conseguir cumprir. Jesus vai cumprir. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde Eufrates até as extremidades da terra. Jesus fará a tão sonhada paz mundial. Ele vai tornar isso realidade. Não é a ONU. A ONU, vocês sabem, né? Foi criado em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, e eu vou ler o propósito da criação da ONU. Aí vocês podem rir à vontade, porque já vai completar 45 anos, acho que esse ano ou no próximo ano, e vocês sabem o que está acontecendo no mundo. Mas vocês estão vendo que a Bíblia promete fazer através do reino messiânico essas características. É o que a ONU se propõe a fazer e não consegue. Veja bem, o objetivo da ONU é de unir todas as nações do mundo em prol da paz e do desenvolvimento, com base nos princípios da justiça, dignidade humana e no bem-estar de todos. Eu também quero isso. Eu quero aqui no Brasil também, na minha terra natal, da Itália, tão corrupto ou mais do que aqui. E aí a gente pode apresentar um monte. Todo mundo querendo isso. Né? A ONU dá aos países, está dizendo, né, a oportunidade de procurar soluções em conjunto para os desafios do mundo, preservando os interesses e a soberania nacional. Bom, soberania nacional não vai ter no milênio, não tem, porque Jesus não é assim, é teocracia. Ele é o único que pode manter isso, mas ele vai garantir paz. Ele vai garantir desenvolvimento. E o país que não quiser, porque não vai lá para Jerusalém para adorar, tá bom, vocês não querem, tudo bem. Então ali vai ter seca. Aí vocês vão ver, no ano que vem, vai vir todo mundo correndo aqui. Vão entender que é o relacionamento comigo que vai fazer toda a diferença. Justiça, dignidade humana, bem-estar para todos. Vai acontecer no milênio, mesmo num mundo ainda com a natureza pecaminosa. Então, desarmamento mundial de verdade vai acontecer no milênio. Isso vai trazer paz individual, mas vai trazer paz nacional, vai trazer paz mundial. E nunca foi experimentado isso no planeta Terra, não vai ser enquanto o Messias não voltar. Irmãos, é interessante, o povo de Israel vivia essa expectativa, porque estavam debaixo de um domínio onde a injustiça imperava. Talvez hoje nós não tenhamos o mesmo anseio pela volta de Jesus que Israel tinha, porque no Brasil, pela misericórdia de Deus, pelo amor que Deus tem por nós, agora estou dizendo como filhos de Deus, não é? Nós temos muito mais do que precisamos e do que merecemos. Não, isso não acontece com todos os brasileiros. Né? Tem muito brasileiro, a maioria deles, passando muita necessidade. Né? E talvez por causa disso nós não anseiamos a volta de Jesus como deveríamos. Por isso que a gente precisa cultivar esse desejo no nosso coração. Uma motivação que tem me ajudado a manter esse desejo pela volta de Cristo, porque a minha vida hoje está muito boa, é toda vez que eu peco. Toda vez que eu peco, eu falo, puxa vida, de novo falhei com o meu Salvador. E eu não vejo o dia em que eu não vou precisar mais lutar contra o pecado. Vai ser cumprido aqui no milênio. Entende? Se está precisando, se você está faltando motivação, se a sua vida está boa como a minha vida está boa, irmãos. Enfermidade que eu tenho, isso aí não me preocupa em nada, de verdade. Tem uma coisa que não me preocupa, eu até peco nessa área, né, de não me cuidar. Agora eu estou, né? Agora apertou. Mas eu não ligo para a minha saúde, a minha família sabe disso. Né? Não ligo mesmo. Né? Eu sei que tem coisa melhor me esperando, né? E isso faz com que eu seja até desequilibrado pecaminosamente falando. Né? Mas o que me incomoda é eu pecar contra Deus e ter lá que pedir perdão de novo
não pelo pecado em si, né, mas porque eu ofendi quem morreu no meu lugar. Então isso tem me ajudado a querer que Jesus volte para não precisar mais, né, envergonhá-lo e assim por diante. Para quem está com a vida difícil, irmãos, nós temos que acreditar a volta de Jesus a qualquer momento. Entende? Porque logo depois da nossa partida, aqui é o caos. E é um caos rápido, 7 anos passa rápido. Para quem está aqui não vai passar nunca, não é? Mas você percebeu que janeiro estava logo ali e nós já estamos quase em dezembro, e como passou esse ano? Então, irmãos, vamos nos apaixonar por essas promessas. Isso, a Bíblia diz que quem se apaixona por isso vai lutar contra os pecados e os desejos pecaminosos. Pedro diz isso, não é? Eu li os textos? Li, né? 11ª característica do reino messiânico: as orações dos salvos serão respondidas rápida e claramente. Será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei? Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente, se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Israel como nação hoje, Deus está assim para Israel. Ele está cumprindo o que prometeu, está lá. Mexeu com Israel, ainda vai se dar mal. Ok? Mas eles ainda, tem gente morrendo na guerra, né? Eles também têm cometido injustiças, ninguém vai negar em relação a isso, ok? Tá bom? Mas ainda eles são uma nação e sempre foram uma nação protegida. Né? O pessoal fala que Israel parece coelho. Não é? Você não acaba com o israelita de jeito nenhum, porque eles estão debaixo de uma promessa. Nós não devemos falar mal de Israel de jeito nenhum. Não significa que nós concordamos com os exageros, não é isso. Mas Israel está debaixo de uma promessa de Deus. Não é? E está dizendo, vai chegar uma época em que Deus vai voltar a ser totalmente favorável para com Israel. E quando isso acontecer, as nações vão ser também abençoadas por isso. Porque Israel deveria existir para ser uma bênção para as outras nações, como nós aqui temos que existir aqui para ser uma bênção para todos, os descrentes e os cristãos. Isaías 58, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detência, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor, que é o que conta, será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso. E está dizendo, ó, Israel precisa se arrepender para que isso aconteça. E quem já estudou a grande tribulação, nós sabemos que nesse processo todo da grande tribulação, é que Israel vai reconhecer que aceitou o falso Messias de maneira errada, aceitou o anticristo, e aí o Espírito Santo agindo, as 2 testemunhas, os 144.000 sendo evangelistas, todo Israel vai ser salvo, conforme Romanos. Um rei, o reinado messiânico, é um rei que se ocupa com o seu povo. Entende? Ele se ocupa em cuidar do seu povo, em cuidar dos súditos. Vive para eles. Servo. Deus, servo. 12ª característica, a administração teocrática do Messias será perfeita e justa para qualquer súdito. Não é o comunismo que faz isso, era propaganda, ninguém mais acredita nessa propaganda, né, gente? Estou falando de comunista, tá bom? Mas não era essa, igualdade para todos,
né? Todos os líderes são milionários. E o povo, né, vai para Cuba e ainda hoje você vai ver o resultado disso. Ok? Mas veja bem como será. Aqui é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa? O aposentado aqui, cada ano que passa, cai, né? Mas, né, a cúpula, ninguém mexe. Né? Lá não tem reforma. Gente, é igual em todo lugar. Não é? Mas no reino milenar, não. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Né? Não é segundo a nossa imaginação, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Porque hoje, quem é que está sendo protegido? Pelo sistema governamental, e assim, protege, né, quem não precisa de proteção. Ok? Mas lá é diferente, irmãos. Né? Versículo 4, julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Vai acontecer isso. É a grande tribulação, mas depois também, não é? A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. Não se fará mal nem dano algum em todo o santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte de todos os povos, a glória lhe será, ou será a sua morada. De novo, né? A ONU foi criada para promover essa justiça mundial igualitária, né? Mas o que vai, ou quem vai realizar isso, é o Messias. Ele promete e ele vai cumprir. 13ª característica: o Messias tomará todas as providências para a preservação e proteção da vida dos súditos. Eis que vem dias, diz o Senhor, que o que lavra segue logo a sua ceifa. Isso é, você planta e você vai colher rapidamente. Não haverá nada que atrapalhe isso. O que pisa as uvas, ao que lança a semente, os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, gira tudo em torno de Israel, reedificarão cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei não serão arrancados, diz o Senhor seu Deus. Promessa para Israel, e mais para frente vai ver que essa promessa é para todos os povos. Hoje, milhares de pessoas morrem anualmente por causa de guerras, por causa de guerrilha, por causa de outros tipos de violência, mas muito mais ainda por fome. Mundialmente falando. Entende? Não vai acontecer isso no reino messiânico. Será um reino perfeito. E nós vamos participar disso. Nós vamos contribuir para que isso aconteça, dependendo da sua lealdade, né, aqui nesse mundo. Não é? É o sonho de todo ser humano. Jesus vai cumprir isso. Não haverá nenhuma opressão, tanto de ordem social como política e religiosa, pois o tirano é reduzido a nada. O escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam a iniquidade, os quais, por causa de uma palavra, condenam o homem, os que põem armadilha ao que repreende
à porta, e aos que sem motivo negam o justo o seu direito. Nós vivemos num mundo injusto. Alguém diz que aqui no Brasil, rico não fica preso. Estou dando um exemplo. Não é? Enquanto isso é verdade, bom, eu não experimentei, nem quero experimentar. Ok? Mas parece que isso é verdade. Não é? Significa, irmãos, que no milênio, mesmo tendo o pecado, ele vai ser tratado tão rapidamente que as pessoas vão ter medo de pecar. E isso inibe o pecado. Não vai ser tolerado nenhum tipo de discriminação. Agora, discriminação de verdade. Ok? Porque muita coisa hoje é dito que é discriminação e, na verdade, não é. Na verdade, é licença para pecar. Então, isso, licença para pecar lá, não vai ter. Pecado lá vai ser tratado rapidamente. Mas discriminação genuína, se acontecer, vai ser tratado rapidamente, de tal maneira que as pessoas, por causa do temor, vai ter agora uma sociedade mais humana, menos animalesca. O rei estabelecerá um sistema econômico perfeito, com trabalho e funções que satisfarão com abundância todas as necessidades dos súditos. Até quem está na profissão que gosta sofre efeitos de Gênesis 3. Lá não. Nesse período, o trabalho vai ser muito mais gratificante, e não estou falando apenas monetariamente. Entende? De novo aquele texto, eles edificarão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Eu não gosto de fazer muito comentário, mas a gente tem que lembrar, É impressionante, O brasileiro, ele trabalha pelo menos 5 meses para pagar todos os impostos. A gente trabalha, mas outro come com o nosso trabalho. Lá é tudo, vai ser justo. Vai ter imposto sim, gente. Mas justo. Vocês entendem o que é isso? Prazer de pagar o imposto, porque você vai ter o retorno de tudo aquilo. É o que está dizendo aqui. Não é? Não edificarão para que outros habitem. Tanta gente hoje paga financiamento, depois de 10 anos não consegue mais pagar. O que acontece? O banco já faturou uma grana terrível e a pessoa ainda perde a casa dele. Estou dando um exemplo. Não é? Não, sem falar das guerras. Quem participou do plano Collor aqui lembra do que aconteceu. Pessoas deram um tiro na cabeça, porque guardaram dinheiro, tomaram o dinheiro e acabou. Nós, como brasileiros, experimentamos algumas coisas dessa. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do seu povo será como da árvore. Os meus eleitos desfrutarão de todas ou de toda a obra das suas próprias mãos, não trabalharão inutilmente, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Não tem assalto, não tem roubo, quer dizer, vai acontecer lá, mas vai ser descoberto rapidinho. A devolução é quase instantânea. A polícia já pega, já devolve, a pessoa já vai presa. Se cometeu alguma coisa que é pena de morte, vai ter pena de morte, a gente vai falar disso mais adiante. Ok? Mas é uma sociedade realmente desenvolvida. O centro deles é qualidade de vida, mas em torno de quem? De Deus. Do relacionamento para com Deus, a sua devoção para com Deus e, consequentemente, devoção à lei de Deus. De novo, não é a ONU e nem o anticristo, eles vão propor isso, mas não vai fazer. Se alguém tentar dar algum golpe, porque vão tentar, roubo, vai ser descoberto, vai ser punido rapidamente, conforme a lei do Antigo Testamento. É assim que será. Décima sexta característica, ocorrerão mudanças geológicas.
todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Não é lenda, é promessa. Irmãos, vocês entendem? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo em Israel? Vocês entendem por que um grupo desses israelitas aguardam ansiosamente a vinda do Messias? Aqui está falando que, eu não sei o quanto, mas muitos efeitos do dilúvio vão ser eliminados. Quem estudou a grande tribulação no retiro de carnaval, a gente vê que muitas das pragas que vão acontecer vão mudar o planeta Terra. Nós não sabemos como será, não é? Mas essas mudanças para o milênio serão benéficas. Os problemas climáticos que nós temos, que causa tanto prejuízo, tanta morte, tanto sofrimento, não vai acontecer no período do milênio. Então, realmente, é um outro período, é um outro tipo de vida, não é? E para quem sofre, essas promessas são fantásticas. Para quem não quer pecar, ou para quem luta de verdade contra o pecado, que se entristece, não vê a hora desse tipo de vida chegar para nós. Não é? Eu vou encerrar hoje, tem um monte ainda para frente, mas dá para terminar na próxima semana. Mas eu quero encerrar com Salmo 2. Mil anos antes de Cristo, 3.000 anos atrás, aqui nós temos o cumprimento do milênio, do que vai acontecer. Mostra, irmãos, que nós temos um Deus que é soberano. De novo, um Deus que promete todas essas coisas, é um Deus que controla tudo e todos. Esse Deus, Ele fez promessas para nós hoje. Nada da sua vida, da minha vida, sejam as coisas difíceis, sejam as coisas agradáveis, nada escapa do cuidado de Deus, do detalhe de Deus. Entende? Tudo na sua vida está debaixo do controle de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas o fato de você ser uma pessoa que ama Jesus e se rendeu a Jesus, eu posso falar baseado na Bíblia, está tudo certo e vai dar tudo certo. Pode ser consequência de um pecado que você cometeu, pode ser consequência de pecados que outros cometeram contra você, mas Deus prometeu que vai usar aquilo que está acontecendo para lapidar o seu caráter, para fazer de você uma pessoa melhor. Enquanto isso acontece, Ele está cuidando de você. Ele vai usar o que Ele quiser usar, mas está tudo certo. E se você está brincando com o pecado, veja o que Deus fez com Israel. 1 Coríntios diz, para exemplo vosso. Veja o que está acontecendo com irmãos que abandonaram ou que vivem longe de Deus. Veja a vida deles, para que você freie também o seu pecado e se arrependa. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Hoje o mundo é desse jeito. O mundo hoje é tudo contra Deus, contra os padrões de Deus, então é contra os princípios de Deus e também contra Israel. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Provavelmente, irmãos, aqui se aplica um pouco à batalha do Armagedon, mas muito mais no final do milênio. Depois de 1000 anos, com essas características, ainda vai nascer pessoas que serão descrentes, têm tudo o que precisa, tudo o que quer,
Isso é, tem comida, tem roupa, tem casa do bom e do melhor, mas não podem satisfazer o pecado delas, porque se satisfazer o pecado delas, ou serão presas instantaneamente, ou serão punidas instantaneamente com a morte. Que é o que está acontecendo hoje, né? Leis liberando pecados, prazeres que perversos querem praticar. Lá no milênio vai ter essas pessoas que não vão se converter, né? E ainda está dizendo, esse rei não presta, porque eu quero fazer isso. Ele está dizendo que isso é errado. Mas eu nasci desse jeito. O meu prazer está nisso. Os reis da terra tomam posição e governantes conspiram unidos. Então, lembra? Satanás preso por 1000 anos. Ele vai ser solto, ele vai arrebanhar essas pessoas. É a última batalha. Gog e Magog. Né? Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Por quê? Porque é teocracia. Jesus vai falar e é lei. E se não obedecer é punição. Não tem democracia. Eles não querem isso. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Vocês podem tramar. Vocês sabem como acaba a última batalha. Um sopro e acaba tudo. Então Deus ri mesmo. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, o meu santo nome. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com a vara de ferro, as despedaçarás como vaso de barro. Você já quebrou vaso de barro? Precisa de muita força. Não é? Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência e autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Amém? Obrigado, Deus, por essas promessas. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor nos ajude a amar essas promessas, a desejá-las ardentemente, mais do que qualquer outro desejo que possamos ter aqui neste mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a entender o nosso papel como igreja hoje. Hoje nós somos, sim, um tipo de Israel. Hoje, como igreja, nós devemos existir aqui, ó Pai querido, para mostrar como é bom obedecer a Tua palavra. Como a vida de quem obedece a Tua palavra é mais tranquila, é mais alegre, ó Pai querido, traz mais satisfação. O pecado, ó Pai querido, às vezes nos atrai. E ao nos atrair, ó Pai querido, nós agimos como os descrentes. E com isso, ó Pai querido, perdemos o propósito que o Senhor tem para a nossa existência aqui. Ajuda-nos, ó Pai querido, a valorizar o fato de sermos Teus filhos, de sermos igreja, de termos que viver de maneira que Te agrade, porque, além disso trazer benefício para nós, vai Te honrar e vai contribuir para que nós alcancemos aquelas pessoas que o Senhor já escolheu antes da fundação do mundo. Ajuda-nos, ó Pai querido, a nos desligar, ó Pai querido, das coisas desse mundo. Ajuda-nos, ó Pai querido, a não desejar, são bolotas, ó Pai querido, que nos são oferecidos e que algumas vezes, ó Pai querido, nos enganam com falsos prazeres e nos desviam, ó Pai querido, de termos uma vida que Te agrada e que cumpramos a nossa missão. Que nós possamos nos lembrar diariamente, ó Pai querido, que os galardões são verdadeiros,
que haverá distinção, ó Pai querido, lá no milênio, pelo menos, baseado, ó Pai querido, na nossa obediência aqui. Que possamos crer, ó Pai querido, que além da vida eterna, há tesouros que nós devemos desejar e que só podem ser ajuntados enquanto nós estivermos nesse corpo de pecado. Ajuda-nos, ó Pai querido, a vivermos uma vida santa, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana, amados. Se Jesus não voltar, a gente vai se ver novamente aqui. E se Ele voltar, a gente vai se ver lá. Melhor ainda, né?